vinheta de abertura mostra a tela branca com detalhes de grafismos. No centro, a frase Saúde no Trabalho. Olá, muito bem-vindo ao último episódio da série de podcast Saúde no Trabalho do TJRN, e a gente vai conversar hoje sobre ergonomia. Eu sou Bira Alencar e sou um homem adulto, branco, cabelos e barbas grisalhos. Estou usando uma camisa preta de botão e vou entrevistar Natécia Queiroz, que é fisioterapeuta do Espaço Saúde do Judiciário, e José Inácio, que é engenheiro de segurança do trabalho, que vão papear com a gente hoje sobre esse tema tão necessário. Sejam bem-vindos, José Inácio, Natécia. Obrigada. Obrigado. Bom dia, me chamo Natécia, sou fisioterapeuta do TJRN, sou mulher adulta, de cor branca, cabelos longos lisos, castanhos com mechas mel. Estou usando uma blusa de gola alta preta com 2 colares, um mais curto com a letra N e um escapulário mais comprido e um blazer preto. Sou José Inácio, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou um homem adulto, branco, olhos verdes, cabelos castanhos, estou usando óculos e uma camisa de botão preta. Devidamente apresentados, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Saúde no Trabalho do Judiciário Estadual. Então, antes de qualquer outra pergunta mais simples, a gente iniciar, como a gente pode definir a ergonomia, José Inácio? A ergonomia é o estudo do ambiente e a interface entre o homem e as máquinas. E equipamentos. E como isso não prejudicar a saúde então, dele. a ergonomia ela faz esse estudo entre o ambiente e o ser humano e as máquinas e os equipamentos. Como é que vocês avaliam a necessidade desse tema ser abordado por meio dessa série, desse podcast? Fiquem à vontade. Primeiro as damas, então, Natécia. Em relação à ergonomia, eu acho grande relevância a gente estar abordando esse tema, levando em consideração que a grande maioria do trabalhador sofre alguma lesão em sua jornada, né? Esse número é alto, chega a ser alto, né? Pode ser algo leve, uma simples dor muscular, ou algo mais complexo, como um exemplo, uma hérnia, uma bursite, nos membros superiores, tendinite. Então, assim, quando a gente trabalha a prevenção com a ergonomia, se a empresa tem essa visão de trazer um bem-estar para o servidor, para o trabalhador, eu tenho um aumento da produtividade dele, da efetividade e da colaboração desse servidor no ambiente de trabalho. Com mais regularidade, né? Com certeza. Menos faltas, né? E um ponto bem chave que a produção se torna até mais eficaz, maior nessa situação, né? Quando o trabalhador ele está bem no seu ambiente. Você avalia? Vamos lá, levando em consideração os dados do ano passado, né? Lá no setor médico nós tivemos uma quantidade de afastamentos relacionado à osteomuscular, que é mais relacionado a essa parte, como a Natécia falou. Ficou em quarto. Como osteomuscular. Certo. Né? Que é mais voltada. Musculares. Isso. Certo. Ou seja, ela ficou em quarto lugar em termos de afastamento do servidor. Então, é um tema realmente que leva necessário, então. Tem uma relevância, exatamente. Tem uma relevância que é importante ser comentado e todo mundo ter ciência da necessidade de adequar sua postura, adequar o seu ambiente de trabalho para que favoreça as suas necessidades e as suas rotina, as suas rotina funções, profissional. A rotina profissional e também as questões físicas, né, da pessoa. Certo. Eu vou lançar aqui a pergunta, a questão, que pode ser de muitos que estejam nos ouvindo, e vou deixar vocês à vontade, para qual dos dois quiserem responder sobre. A gente sempre associa essa questão de prevenção em relação à ergonomia, esse mecanismo
de tentar evitar no ambiente de trabalho as dores ou alguma coisa mais crônica, né? Há uma postura que o servidor deve adotar. Isso, certo, beleza, joia. Mas a pergunta é, no caso do chefe daquele setor, o responsável por aquele setor, seja na esfera do servidor efetivo ou terceirizado ou estagiário, esse responsável teria que ter também uma boa consciência para emprestar essa consciência para o dia a dia do setor do qual ele é responsável. Confere, vocês concordam com isso? Ele precisa também ser especializado nisso? Na verdade, o que é que acontece? Dentro da ergonomia tem vários fatores, né? Certo. Vários tipos de ergonomia. Ergonomia física, ergonomia cognitiva, ergonomia o quê? Cognitiva, ergonomia organizacional. Sim. Então, assim, essa parte que você está tratando é justamente a organizacional. Sim. Ou seja, a questão de organização do setor. Então, assim, quando você tem um setor organizado, ajuda também ergonomicamente, ajuda também até na questão de comunicação entre os setores. Deixa eu te interromper, segura aí, não esquece que você ia falar, por favor, José. Mas só para dar um exemplo prático, por exemplo, temos aqui algumas empresas terceirizadas no judiciário, um exemplo, e tem aquelas atividades mais físicas, né, do pessoal, o auxiliar de serviços gerais, o que um momento ou outro vai estar levantando algum pequeno peso, os vários sacos, vai estar ali varrendo o corredor ou limpando. Eu falo nesse sentido por exemplo, só um exemplo, né? Tem outras esferas, mas esse responsável por esses servidores teria que ter um bom conhecimento também para aplicar em relação a ergonomia de um modo geral, organizacional, né? Como você está falando. Sim, aí já tratando essa parte aí de pegar peso, já é a mais parte física, né? Sim. A questão que Inácio estava tentando falar também é porque quando a gente tem essa questão organizada, lógico, o responsável, o chefe daquele setor, Sim. seja aquele que está fazendo o trabalho, pegando peso, garrafões de água, Sim. da limpeza, ele tendo consciência que o trabalhador precisa de regularização desses pesos, de pausas obrigatórias, de descansos, para que ele consiga se recuperar, com certeza o serviço vai ser mais fluido. Então, vem também dessa parte da organização, né, para poder o trabalhador ter um preparo também, a parte física, né, porque um está interligado com o outro. Sim. Um sozinho não vai andar. Exato. O físico não vai andar sozinho, o organizacional não vai andar sozinho, e como é que se diz? E se uma pessoa da equipe não adere a essa visão de cuidado, de ergonomia, de proteção, não vai andar. É uma engrenagem, né? Exatamente. Um depende do outro. Desculpa, não. Foi só porque... Foi Eu muito interrompi, mas pode retomar também a sua fala. Foi muito bom essa interrupção. Ela colocou bem essa parte, que todo mundo tem que estar encaixado, né? Então, tipo, se você tem uma equipe que um faz e o outro não faz, então a gente está trabalhando de uma forma errônea. Sim. Então, assim, todos têm que estar atuando da mesma forma para que o serviço ocorra da melhor forma possível. Compactuando com a mesma idealização, digamos assim, né? Isso em todas as áreas, né? Com certeza. Isso. Uma dúvida antes de entrar numa outra pergunta. A gente tem, você nos falou aqui pouco antes, que a gente tem uma norma regulamentadora, várias na verdade, mas tem uma que é mais específica, que vem desde a década de 70 para cá. A gente passou por inúmeras mudanças, né, tecnológicas, até mesmo móveis mudaram, o tamanho do computador, que hoje pode ser regulado ou não. Enfim, a gente passou por muita coisa, Inácio, ou Natécia, fiquem à vontade.
essas normas estão atualizadas? Muita mudança aconteceu, né? Sim. Então há uma configuração diferente no ambiente de trabalho da década de 70 para cá. Não sei se pode ser respondido assim, mas o que é que mudou, o que é que permaneceu, o que é ainda necessário mudar nesse tipo de... Vamos lá. A NR que rege, né, essa parte da economia é a NR 17. É a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego. E ela sempre vem sofrendo alterações. Certo. Desse período da década de 70 para cá, ela sempre sofreu alterações e ela sempre está tentando ficar atualizada com relação às necessidades ergonômicas que vão surgindo. Dentro dentro da norma especificamente, a gente tem vários pontos que são tratados. Lógico, o nosso trabalho, né, como servidor, a gente passa muito tempo sentado. Então, tipo assim, o nosso risco ergonômico é mais voltado para essa questão de postura. Então, assim, quando a gente trata de ergonomia, nesse caso, muita gente pensa na cadeira, pensa muito mais na parte de cadeira, né? Mas sendo que tem outras coisas que influenciam, né? A disposição do mobiliário, quando você vê a questão de iluminação, que você tem que colocar o mobiliário de forma que a iluminação favoreça ao seu trabalho. Sim. E assim, luz demais também é um problema. Por exemplo, você regular o brilho da tela do seu computador ajuda ergonomicamente. Tem gente que fica com dor de cabeça, não sabe que o brilho do monitor está então o ideal excessivo. É mais escuro? Não, aí você tem que achar a forma. Cada pessoa tem a sua similaridade. Então, tipo assim, tem cadeiras que são excelentes, mas tem pessoas que acham elas não tão confortáveis para desempenhar o seu trabalho. Sim, então, assim, você tem cadeiras que tem 5 regulagens, 10 regulagens. Então, assim, você regular a cadeira de forma que fique confortável para você desempenhar o seu trabalho. Certo. Por exemplo, não é via de regra, né? Lógico. A gente tem um procedimento padrão, que é aí, por exemplo, o braço da cadeira tem que ficar alinhado com a mesa. Certo. Né? Para você ter o apoio do braço, até você pode até falar melhor depois. Não ficar com o braço muito... Não ficar muito abaixado, porque aí você vai forçar. Então, assim, deixar ele reto junto ao braço da cadeira e o monitor no seu campo de visão, na altura dos olhos. Então, assim, isso aí é o correto. Mas, lógico, tem pessoas que não se sentem bem. Preciso melhorar muito, viu, Inácio? Preciso melhorar muito, porque às vezes eu escorrego na cadeira e fico ali numa posição que... Não, tem hora que a gente a fisioterapeuta, né, olhou pra mim assim, com uma carinha de reprovação brincando. Quando a gente acontece essa situação de escorregar da cadeira, mudar o posicionamento... Percebe, né? Mudar o posicionamento da cadeira é sinal que sua coluna já está sentindo. Sim. Né? Não necessariamente a cadeira ela está errada ou desproporcional para a pessoa, mas o tempo que a pessoa está sentada nela pode também levar a uma sobrecarga, né? Até porque a gente tem a nossa coluna, né? A gente tem a coluna e quando estamos em pé, o nosso peso ele é dividido para os membros inferiores, certo, né? Então isso diminui a sobrecarga na coluna. Mas quando a gente fica sentado por muito tempo, a sobrecarga fica naquela região. Então a gente começa a mudar a posição, a escorregar, como você estava falando. Isso? Tenta focar naquela região da lombar, o peso, né? Sim. Mas aí, então a gente tenta mudar o posicionamento, né? E aí isso vai levando a alterações da postura. O que seria correto? Levantar, tirar uns 5 minutinhos, dar uma giradinha, tá entendendo? Dar uma esticadinha. É aquela hora que o servidor se levanta, vai tomar um cafezinho bem rápido, pegar uma água, entendeu? Dá uma esticadinha, né? Em relação Acho que isso deveria ser institucionalizado mesmo, né? Porque a maioria de nós não pratica. Eu até falei uma vez que... Porque, assim, o servidor também tem essa dificuldade em parar algumas vezes. Verdade. Entendeu? E até mesmo a rotina e a dinâmica do espaço, né, de trabalho tem essa dificuldade em parar. Não que eles não queiram, mas tem essa dificuldade. Então eu até pensei, se a gente tivesse hora de parar, 5 minutinhos, ou algo do tipo no próprio sistema, né?
o próprio servidor ia ter essa consciência. Eu tenho a obrigação de parar. Mas em relação também a questões da postura, voltando para a postura, dores de cabeça, não só a questão do braço, né? Mas as tensões musculares, ou questões da claridade, né? Mas as tensões musculares, o braço estando errado, eu digitando elevando os meus ombros, né? Sim. Eu também faço tensão muscular. E aí, no final, a pessoa não sabe se a dor de cabeça é por conta do trabalho. Meu Deus, eu tô com aquela dor de cabeça. O que foi? Nada mais é a tensão e a repetição daquele movimento com aquele posicionamento errado. Entendeu? Então, realmente... Geralmente no fim do dia, né? Geralmente no fim do dia. Então, é de grande importância regular a altura da cadeira, a altura do computador, né? Próprio para a pessoa que vai usar aquele espaço. Mas, Natécia, só uma curiosidade agora. Curiosidade / dúvida. A ergonomia vai além desses simples procedimentos, né, que a gente adota aí, que vocês citaram muito bem, a altura da cadeira, monitor, enfim. Até porque nem todo trabalho tem essa configuração, né? Isso. Muitos não vão estar sentados ou de frente para um monitor e tal. Então, a ergonomia pode ser aplicada, pergunta retórica, mas só para ouvir vocês, a ergonomia pode ser aplicada em qualquer atividade? Correto. Pode sim. Deve. Isso. Deve ser aplicada em todas as atividades. Se a gente não aplicar a ergonomia em todas as atividades, aí pode levar a doenças ocupacionais, que são justamente as doenças do trabalho. Então, assim, cada atividade tem o seu risco ergonômico. As DOTs, é isso que chama? DOTs. Aí são conhecidas, né? São conhecidas como as DOTs e as LERs. Certo. Que é... Uma dúvida. O Espaço Saúde, por exemplo, que você faz parte, Natécia, ele teve um tempo, eu lembro bem, que os servidores do Provida, Programa de Qualidade de Vida, né, vinham em algumas unidades, no caso mais aqui em Natal, e realizavam momentos de pausa com os servidores dos setores. Eu penso que isso seria bom voltar, porque termina criando um hábito, né, naquele servidor, mesmo que seja só por um tempo. Um exemplo, eu lembro do Zeca Santos, servidor de lá, e às vezes aplicavam rápidas massagens, ensinavam como fala? Um alongamento? Alongar, né, parar um pouco e voltar para a atividade. Eu acho isso fundamental. Não havendo isso institucionalizado, seria bom então que... Não é via de regra, né? Sim. Há uma sugestão de uma parada a cada 2 horas, né? Tem sugestões que para, assim, cada 2 horas, né? A questão dos alongamentos é muito visto também como a ginástica laboral, feita bem vista com a educação física e até mesmo com a própria fisioterapia, né? Só que ela rege em torno de 3 pausas não obrigatórias, né? A preparatória, que é antes de iniciar a jornada de trabalho. Que a gente não faz, vamos ser sinceros. A compensatória, que é no meio da jornada, em média, para a gente poder reestabilizar o corpo, voltar, dar uma certa alongada. E a final, a de finalização, que é quando a gente termina o ambiente de trabalho, a jornada de trabalho, faz aquele relaxamento e vai para casa. Claro, a ginástica laboral não substitui a ergonomia, né? Certo. Isso seria maravilhoso para o servidor. Pensando no TJ, a empresa muito grande, né? Vários espaços físicos. Uma dica, uma ideia que a gente estava discutindo era exatamente ter essa pausa em torno de tantas horas de trabalho, com orientações simples de movimentos de punho do próprio computador, né? Porque se a gente fosse fazer todas essas pausas
no TJ, a gente ia precisar de muitas pessoas indo em cada ambiente. Mas seria bem efetivo essas pausas pelo próprio computador, de vamos parar 5 minutinhos, entendeu? Um recadinho chegando, né? Vamos se levantar, aí, vamos levantar vamos mexer os punhos, vamos mexer os tornozelos. Isso já faria muita diferença. O pessoal da Secretaria de Informática. Ia ter muita diferença. Acredito. O nosso tempo está batendo. Vou pedir uma última participação de vocês, mas nesse último episódio. Quem sabe tem uma outra série sobre isso, acho necessário, mas vocês falaram que é bom se preocupar com tudo isso que foi dito aqui, para a gente não repetir, mas que o servidor, o trabalhador, ele se preocupe com a vida dele lá fora. Com certeza. Né? Para não pensar que só o que ele faça aqui vai reduzir, pode até reduzir, vai ajudar, contribuir, né? Claro. Mas ele ter a sua vida com uma boa balança entre atividade física e outras coisas que favoreçam o desenvolvimento dele aqui, né? Essa aí já é a parte da ergonomia cognitiva, né? Cognitiva. Que aí já vai para a parte mental também. Então, você trabalhar a sua parte física, a sua parte mental, ou seja, você fazer treinamentos, você fazer cursos, você ter uma alimentação saudável, uma vida física ativa, tudo isso ajuda na ergonomia cognitiva. Nós sabemos que quando a gente tem um preparo muscular, né? Se a gente fortalece nosso músculo, se a gente tem um bom trabalho de alongamento fora da nossa jornada de trabalho, eu vou conseguir ter um melhor desempenho também. Por quê? Porque eu não vou estar sofrendo. Meu corpo vai estar preparado para aquele ambiente. Sim. Claro, eu preciso da ergonomia no meu espaço de trabalho, eu preciso ter algumas pausas, mas eu também preciso, como servidor, trabalhador, ter consciência de cuidar do meu próprio corpo. Se eu não cuido do meu próprio corpo, quem é que vai cuidar? Entendeu? Certo. Se a gente pensar na empresa como o TJ, eu tenho inúmeros servidores. A ergonomia é focada. Então, se eu, servidor, não fortaleço meu corpo, não tenho uma boa alimentação, não faço uma prática de exercícios regulares, na verdade, né? Perdão. Extra trabalho, meu corpo vai sofrer muito mais no decorrer dos anos. Entendeu? Hoje, a atividade é o melhor remédio. Não é só para as lesões do trabalho, mas para tudo. Para uma pressão alta, né? Para uma diabetes descompensada. Então, o exercício físico, hoje, ele é o melhor remédio. Né? É o melhor remédio para a vida. Prevenção e remédio. Assim é a minha visão. Concordo com vocês. Então o tempo passou rápido, né? Bateu logo aqui o tempinho que a gente tinha, mas eu acredito que deu pra gente dar um toque em alguns pontos. Aliás, vocês deram um toque em pontos importantes. A gente agradece a participação. Quem sabe numa outra série sobre esse mesmo tema, ou outro ligado à área de vocês, que vocês atuam, a gente faz. Mas muito obrigado pela disponibilidade, né, que vocês tiveram em vir aqui. E deixo vocês à vontade aí para qualquer palavra final. Eu agradeço essa oportunidade, né, da gente estar falando um pouquinho sobre a ergonomia no ambiente de trabalho. Parabenizar vocês, né, a equipe do TJ, por ter esse cuidado com os servidores, ter esta visão, está tendo esta visão atualmente, né? Porque não são em todas as empresas que olha o servidor com um olhar diferente. Então, eu acho que isso como é que eu posso dizer? Indispensável para a prática de trabalho, para a jornada do servidor aqui no TJRN. Com certeza. Agradeço também, Bira, a oportunidade. Estamos iniciando um trabalho, né, na parte de medicina e segurança do trabalho aqui no tribunal. Nosso médico do trabalho, né, Dr. Arthur, ele
também não pôde estar aqui, mas estou aqui representando nosso setor. Foi bem representado. E nesse início de caminhada a gente está fazendo um trabalho que vai passar por todas as comarcas, vai fazer o levantamento aí, vai fazer essas análises ergométricas também, que vai ajudar, acredito que a todos, a melhorar essa visão sobre a ergonomia. Esse dia a dia, né? Isso. Então, para você que nos acompanhou até aqui, esse foi o último episódio dessa série inicial sobre saúde no trabalho, desenvolvido pelo TJRN. E a gente agradece a sua companhia e a gente acredita que esse papo, essa entrevista, deve ter feito muito bem. Até a próxima série, ou o próximo episódio, o próximo tema sobre saúde no trabalho. Muito obrigado. Vinheta azul de encerramento aparece com as palavras em branco, saúde no trabalho e TJRN.